Olá, pessoal, vamos para a nossa aula 7, nossa 7ª aula de informática empresarial. Vamos para os nossos objetivos da aula. Vamos lá. Então, vamos identificar hoje, lá pelo Google Drive, como que podemos acessá-lo, tá? E identificar esse acesso. Vamos também compreender os passos para criar conta, enviar e organizar arquivos. Vamos também aplicar o recurso de compartilhamento em situações práticas. Então, o nosso assunto, na verdade, é o Google Drive. Então, a gente vai tentar detalhar um pouquinho mais esse assunto. O que o Google Drive, então, ele é? Primeiro, ele foi lançado em 2012. E hoje ele tem mais de 2 bilhões de usuários no mundo. Olha só, é um programa aí muito bem utilizado, né? E um site também ali do Google que nos fornece caminhos para armazenar dados, né? Então, as empresas, as escolas, pessoas, elas usam todos os dias para guardar e compartilhar documentos. Então, que a gente já tínhamos até discutido sobre isso. Então, o Google Drive é um espaço de armazenamento na nuvem. Ele é oferecido pela Google, tá, gente? Então, nele você pode salvar textos, planilhas, fotos, vídeos, apresentações e sem ocupar espaço no computador ou até mesmo no celular. Ele pode ser acessado de qualquer lugar. Então, basta o quê? Ter internet. Se você tiver a internet, você pode entrar na conta do Google e, assim, acessar o Google Drive. O Google lhe oferece 15 GB gratuito para começar. Então, se você precisar de mais espaço, daí sim, é possível pagar por um plano maior. Mas eu acredito que, para fazer a primeira série, segunda e terceira série do ensino médio, não seja mais necessário do que 15 GB. Entra bastante coisa aí. Você verifique também no seu celular, né, que dá para você armazenar aí algumas coisas e alguns documentos, até mesmo fotos. Se caso, né, preencher todo o seu arquivo ali de armazenamento do celular, é bom deletar algumas fotos para que você tenha como usar o restante do espaço, até para material do colégio. Então, o Google Drive, para usar ele, você precisa de uma conta Google. Todos têm conta Google? Todos conseguem pelo celular acessar? Ok, então. Vocês sabiam que vocês têm pelo @escola? Olha lá, ó. Todos vocês já têm uma conta criada pelo @escola.pr.gov.br. Sabiam disso? Então, você tem que ter o seu e-mail, @escola, e daí sim você pode utilizar gratuitamente o Google Drive, né? Usar no seu computador. Claro que na frente daquele arroba vai o seu nome, né? Lembra aquela parte que tem do nome lá? Então, vai na frente desse @escola. Vamos assistir, então, um videozinho falando um pouquinho mais sobre isso. Ok, gente? Vamos lá. É o primeiro acesso à conta educacional Google do @escola. Então, quem ainda não acessou pelo @escola, veja aqui como se faz. Ok? Vamos lá. Pessoal, aqueles passos ali que vocês viram do @escola, e fala em senha, né? Provavelmente vocês ganharam uma senha, né, acredito aí que seja no mesmo padrão das demais escolas, que é a data de aniversário de vocês. Então, a data, o mês e também, no caso o dia, né? O dia, o mês e o ano de nascimento. Teria que ver se é isso que está aí. Simone, é desse caminho aí que vocês estão usando? Tá, ok. Deixa eu só. Então, tá bom. Então, agora nós vamos ver ali os passos que são mais simples, tá? Que vocês viram no vídeo, só que é para a utilização do Google Drive.
Então, para acessar o drive.google.com, vocês vão ter que primeiro fazer o login no e-mail do @escola. E a senha de vocês, essa senha que vocês ganharam na escola. Daí você estará no Google Drive também, para salvar arquivos. Tem uma dica ali, ó, sempre saiam da conta quando usarem um computador público ou compartilhado. Então, quando vocês vão para a sala de informática, da escola, do colégio, não deixe sua conta no computador. Então, tente sair ali de alguma forma, peça ajuda para um colega ou para o professor que estiver junto com vocês, para que o seu usuário não esteja logado. Então, na hora de sair, tem que deslogar, tem que tirar a senha, tá? Tirar a página lá que você estava utilizando, o seu nome. Não deixe ele no computador. Bem, para enviar, no caso, arquivos no Drive, então a gente vai também acessar o drive.google.com, vocês vão clicar em novo, enviar arquivo, vocês vão escolher o documento no computador de vocês, vamos supor que você está com o seu computador pessoal, vai escolher o arquivo para enviar, de repente, um trabalho do colégio, e esse arquivo ele vai aparecer salvo na nuvem, certo? É o atalho para você chegar, então, você arrasta e solta o arquivo direto na tela do Drive, caso você saiba desse atalho. Nós vamos ver esse videozinho bem curtinho que está ali, para ver como isso realmente fica, tá? Vamos lá. Ok, pessoal? Então, é uma forma de você fazer aí o carregamento do material que foi necessário apresentar, de repente, uma apresentação do colégio, tá? Vamos seguir aqui, então, com o nosso estudo. O uso da barra de pesquisa no topo, tá? E digite o nome do arquivo. Ou também você pode procurar na pasta em que você salvou. Os arquivos enviados recentemente ali aparecem como recente no menu lateral. Então, ali ela até fez uma explicação, né, de como você vai encontrar esse material. Então, não vou passar esse vídeo aqui, porque ela até deu umas dicas naquele anterior. Seguindo aqui, pessoal, você vai clicar direto no arquivo, compartilhar, depois você vai digitar o e-mail pessoal, vai escolher se ela pode visualizar, se a pessoa que vai receber ela pode comentar, ou se ela pode mexer no arquivo, que é o editar. Então, tem um exemplo abaixo, compartilhar um trabalho em grupo com os colegas. Então, vamos supor que você está fazendo com mais 2 colegas o trabalho. E vocês juntos querem chegar a um trabalho único, com todas as informações necessárias. Daí, você pode selecionar ali, como último item, que está dizendo escolha se ele pode. Então, ele vai, além de visualizar, comentar e editar, coloque em editar. Daí ele pode mexer no arquivo que vocês estavam fazendo, tá? Fazendo em sala e estão finalizando, por exemplo, em casa. E daí é necessário, claro, que tenha a participação de toda a equipe. Agora eu gostaria que vocês conversassem um pouquinho entre vocês ali e vão pensar nas vantagens que tem esse Google Drive, principalmente para o colégio. E esse armazenamento na nuvem. Então, quais são as vantagens de usar o Google Drive na nuvem? Escreva em seu caderno pelo menos 5 vantagens que você considera importante. Vamos lá. Vamos dar os 2 minutinhos para pensar quais são as vantagens de você ter esse compartilhamento aí no Google Drive. Ok, pessoal? Então, eu coloquei algumas respostas também para ajudar. Ó, acessar, no caso, o acesso de qualquer lugar. Se você tiver a internet e o login, você consegue ter o acesso a esse Google Drive, tá? Trabalho em grupo, em tempo real, você pode fazer junto com os colegas no mesmo momento, em lugares diferentes. Então, vocês podem editar o mesmo arquivo. Terceiro, segurança contra perdas. Então, como ele vai ficar armazenado na nuvem,
não vai ter problema nenhum, né? O computador ali, ele pode até quebrar, mas você vai ter o arquivo guardado na nuvem. 15 gigabytes grátis, olha que bom. Então, tem bastante espaço aí para iniciar e sem custo. Também integração com o Google Docs, planilhas e apresentações. Então, essa talvez vocês não lembravam mais, mas você pode editar aí direto no navegador. Compartilhamento fácil é evitar o link, enviar o link, né, para o colega ou para o professor, de repente, e esse link ali você pode anexar vários arquivos necessários para a apresentação. E os históricos de versões, então recuperar versões anteriores de um arquivo e organizar na nuvem todo esse material. Então, eu coloquei 7 dicas e pedi só 5, mas as que vocês deram é justamente o necessário para fazer um trabalho aí bem legal em equipe. Muito bom. Gente, resumindo a aula que nós tivemos, gostaria que vocês anotassem. Vamos lá, vamos anotar o resumo. O Google Drive é como um armário virtual que nunca se perde. Está sempre disponível, seguro e organizado. Dominar essa ferramenta é fundamental para estudar, trabalhar e administrar com eficiência. E daí podemos administrar nossos estudos, organizar nossos materiais a partir de arquivos, virtualmente. Fica bem legal aí o material de vocês, se vocês conseguirem fazer isso. Vou deixar ali para vocês poderem copiar. Só um pouquinho. Deu lá, pessoal? Então, vamos agora para a nossa segunda aula, tá? Ainda é o mesmo tema, o mesmo assunto, só que agora nós vamos ver o Google Docs, tá? Só um pouquinho. Vou trocar aqui, daí a gente já vai conversar. Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre editor de texto. Então, a gente vai falar sobre o Google Docs, tá? Que é também como ele está sendo adotado nos colégios. Como que você pode utilizar no colégio? Então, vamos para os objetivos aqui. Primeiro, vamos identificar o que é o Google Docs. Vamos compreender como funciona a edição de texto online. Vamos aplicar o Google Docs para criar e salvar documentos simples. E também vamos comparar diferenças entre o Google Docs e o Word, tá? Que a gente conversou em uma das aulas passadas sobre o Word, né? Que ele também dá para ser utilizado para texto. Então, o Google Docs já ele foi lançado em 2006, pessoal. Tá? Faz um bom tempo, né? Quantos anos faz, então, que tem o Google Docs? E faz tempo, 20 anos, né? Tem gente aí que não era nascida, toda a turma, ou tem gente mais velha? Só eu. Tá bom, Simone. Então, hoje ele é usado por milhões de estudantes, empresas no mundo todo. Ele permite que várias pessoas escrevam ao mesmo tempo no mesmo documento. Olha que bom, né? Que vocês podem fazer um documento compartilhado. Então, o Google Docs é um programa para escrever textos. Ele é parecido com o Microsoft Word, mas tem uma diferença. Ele funciona direto na internet. Então, direto na internet, você pode fazer esse texto. Não precisa daí ficar refém do Word. Então, você não precisa instalar nada no computador. Então, basta abrir o quê? Olha o passo a passo para você acessar. Pode pegar o Chrome, pode pegar o Firefox, né? Pode ver ali qual é o teu navegador melhor que você consegue acessar daí o Docs, tá? Você vai entrar em docs.google.com e você vai começar a digitar. Daí, se é um assunto compartilhado com os outros colegas, vocês têm que combinar bem certinho qual é o dia que vocês vão fazer isso, qual é o local que vocês estarão, se todos terão esse computador, né, para vocês começarem a fazer um trabalho aí coletivo. Todos os documentos criados, eles ficam salvos automaticamente na nuvem, então dentro do Google Drive.
Então, significa o quê? Que mesmo que o computador desligue ou quebre, o arquivo ele continua seguro, ele pode ser acessado em qualquer outro dispositivo, pode ser até o próprio celular. Se ele estiver conectado à internet, você já pode fazer o acesso, já ter o acesso, tá? Outra coisa, pessoal, como ele vai estar armazenado na nuvem, você pode, em um outro momento, acessar esse documento e fazer uma nova edição. Então, ele não é que lá ficou e você vai ter que usar como vocês pararam de digitar. Pode combinar e dar uma sequência nesse trabalho, tá? Então, outra vantagem é que ele é gratuito, ele vem junto com os outros aplicativos da Google, as planilhas, apresentações, o Drive e outros, né? Então, ele vem junto nesse pacote. Quer dizer que você não precisa pagar por nada, né? Tem aquela margem ali de espaço que vocês viram. Então, imagine que você trabalha no setor administrativo. Ó, você, como um técnico em administração, e está trabalhando numa empresa, e o setor que você está trabalhando é o setor administrativo dessa empresa. E precisa criar um documento no Google Docs. Então, para organizar informações importantes do seu dia a dia, o que você vai fazer? Primeiro, que tipo de documento você criaria? Segundo, como que você organizaria esses documentos para facilitar a leitura? Olha, são duas questões importantes. Primeiro, que tipo de documento você criaria? Segundo, como que você gostaria, né, de organizar esse documento para facilitar a leitura? Você pode usar estratégias ali para facilitar a leitura, ok? Então, gostaria de sugestões para essas duas perguntas, duas respostas para essas duas perguntas, ok? Vamos lá? Quem que saberia me dizer? Você está trabalhando no setor administrativo. Sim, só um pouquinho. Você precisa criar um documento no Google Docs. E para organizar as informações, que tipo de documento você poderia criar? Vamos pensar na primeira primeiro, na primeira questão. Tá, mas daí vocês vão fazer em forma de itens, como que vai ser esse texto para facilitar a leitura? Cada pasta um item. Ok. Então, olha só. O que é importante? Ó, vocês podem fazer relatórios, podem fazer um comunicado interno, uma lista de tarefas, um controle simples até, avisos, né? Às vezes, o setor administrativo tem que dar aviso para os demais funcionários. O título tem que ser bem claro, tem que estar no formato de parágrafos, pessoal, ou em tópicos, como vocês falaram ali, e lembre que tem que ser um alinhamento. Tá? Um alinhamento, de repente, de informações entre os setores. Pode ver que está falando ali que você trabalha no setor administrativo. E você precisa criar um documento no Google Docs. Então, como que você vai organizar as informações? Então, pode ser relatório, comunicado, lista de tarefa, controle simples, aviso, mas em cada um deles você tem que ver uma forma de escrever. E daí tem um padrão para você escrever. Por exemplo, o relatório tem um padrão interno que a empresa vai determinar. Um comunicado interno também tem que ter um título, tem que estar entre parágrafos ou em tópicos bem sinalizados. Esse documento ele vai ser compartilhado com os outros funcionários ou com diretores da empresa. Então, ele tem que estar redigido, escrito de uma forma clara. E aqui a linguagem, pessoal, é uma linguagem padrão. Não podem ter ali palavras que não estejam num formato de padrão, tá? Padrão, ortografia correta da ABNT, tá? Então, a linguagem e a escrita correta.
Não pode ter erro de português, tá? Não pode. Tem que verificar antes de escrever, para ver como está ficando o textinho, no caso, o parágrafo, se a pontuação está correta. Então, sempre antes de você finalizar o documento, entre em contato com outras pessoas para que ela possa ler, para ver se tem significado para você e para essa outra pessoa. E se não está muito extenso, tem que estar numa linguagem bem objetiva e uma linguagem formal, tá? Bem, você sabe como abrir um Google Docs? Se ainda não souber, então vamos ver. Para abrir juntos, passo a passo, tá? Aqui eu vou passar para vocês os passos, vocês vão anotar e nós teremos aí um outro momento para fazer isso no computador, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, anotem ali bem em cima, ó, tá escrito primeiros passos. Primeiro deles, vocês vão acessar o docs.google.com, tá? Anotem esse. Depois, vocês vão clicar em branco para criar um novo documento. Olhe como vai aparecer ali o documento, tá? Do Google Docs. Conseguiram ver? Então, primeiro acessar o docs.google.com. Depois, verificar essa página ali que está em branco, que é a única que tem um xizinho no meio. Tá? Ela vai estar em branco porque você vai poder digitar o texto que você quer. Depois, você vai nomear, dar um nome, um título ali para o arquivo. Então, vai digitar o texto normalmente, como você faria se fosse escrever um texto à mão, manuscrito, tá? Como se fosse. Só que você vai digitar no computador ele. Então, vai dar para o documento sem título, naquela parte que está ali mostrando na seta, você vai colocar o nome do trabalho, ou, de repente, trabalho 1, trabalho de ciências, trabalho de matemática, química, você vai escrever ali em cima. E coloque sempre o ano. Se é 2026, então escreva lá a data direitinho também no arquivo, que isso facilita depois para você localizar, caso queira retomar a escrita ou dar uma olhada na escrita como ficou, tá? E esse título ele pode ser também alterado, pode ser modificado, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver o videozinho aqui. Vamos lá. Ok, pessoal? Então, vocês viram ali que é bem fácil, não é difícil poder acessar, bem tranquilo. Então, vamos dar sequência aqui. Vamos discutir, então, com os colegas um pouquinho. Ó, o Google Docs, ele é pago? O Google Docs, ele salva automaticamente na nuvem? O Word não cria documentos? O Google Docs não precisa de internet? O Word, ele funciona apenas em celular? Então, qual é a principal diferença entre o Google Docs e o Word, que é instalado no computador? Qual alternativa dessas é a correta? Tempo para pensar. Eu acho que alguém já respondeu aí. Isso, o Google Docs salva automaticamente na nuvem, pessoal. Isso mesmo. Tá? Ele vai salvar diretamente lá. Essa é a diferença entre um e outro. Certo? Então, olha só, vamos ver cada um em especial. Nós temos o Google Docs, como ele funciona online, direto no navegador. Já o da Microsoft Word, ele funciona instalado no computador. Tá? Mas também tem versões online, mas só que elas são pagas. O Google Docs, ele é gratuito. E o da Microsoft Word, ele precisa de licença paga, que é a do Office 365. Tá? No caso, tem que pagar essa licença. Google Docs, ele é salvo automaticamente na nuvem. Da Microsoft Word, ele não salva, ele salva manualmente no computador.
tá? E que seria a tela, o teclado ali, Ctrl B. Ctrl mais o B, você consegue salvar. Google Docs permite trabalhar em grupo em tempo real. Então, você em um lugar, o colega em outro. Daí, vocês podem editar o mesmo texto. A Microsoft Word permite a colaboração, mas só em versões mais recentes e pagas. O Google Docs, ele pode ser acessado em qualquer lugar, mas que tem internet, né? Claro. Da Microsoft, geralmente acessado apenas no computador onde está instalado o programa. Senão, não tem como você acessar o documento. Em resumo, então, nós temos ali, gostaria que vocês anotassem esse resumo também do Google Docs. Então, o Google Docs é uma ferramenta gratuita, simples e colaborativa. Ele facilita a escrita, o acesso e o trabalho em grupo em qualquer lugar com internet. Deu lá, pessoal? Ok? Então tá. Pessoal, agora sim. Nós temos ali um bom tempo, tá? Um bom tempo para conversar o seguinte. Prestem bem atenção que eu vou falar para vocês. Dia 25, 26, 27, 28 e 29 vão ser a apresentação dos trabalhos, tá? Que valem 2 pontos. Então, hoje eu estou deixando esse pedacinho da aula para vocês pegarem e acessarem a aula, todas as aulas. Aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Acessarem as aulas que foram postadas de informática empresarial. Vocês vão fazer o resumo, tá? Resumo. Depois vocês vão se organizar em grupos de 3 ou 5 pessoas para dia 25 começarem a fazer as apresentações. A apresentação vale 2 pontos, tá? 2 pontos. Então, para que vocês não percam nada... Não estão ouvindo? Tá. Isso, a apresentação é em grupo. Mas o trabalho agora, vocês podem... Todos estão com o celular, Simone? Sim. Então, agora, eu vou até mostrar aqui, eu vou acessar aqui junto com vocês, para tirar a dúvida de como acessar, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte, ó. Deixa eu entrar aqui. Isso, ó. Olhem agora para a minha tela. Tá, ó, eu estou no Google, assim como vocês podem acessar pelo celular. Daí vocês vão nesse cantinho aqui, ó, da tela, bem no cantinho, tem como se fossem uns pinguinhos assim, todos tracejadinhos. Vocês vão entrar aqui nesse item, Google Sala de Aula. Acharam? Tá, seleciona esse item, olha, vai entrar, vai aparecer as disciplinas que vocês têm comigo. Pode ser que vocês tenham outras disciplinas a mais. Para mim, vai aparecer só as disciplinas que eu tenho com vocês. Daí, vocês vão selecionar a disciplina Informática Empresarial, essa aqui, ó. Acessa ela. Lá você vai ver que você tem 6 aulas postadas. Você vai descer até embaixo com a barra e vai na primeira aula. A primeira aula é a primeira apresentação que vocês tiveram lá no início comigo do mês passado. Ali, na verdade, não foi no início do mês passado, foi do dia 23 em diante do mês passado, tá? Então, vocês vão acessar a primeira aula, abram essa aula e comecem a relacionar o mais importante dela. Pode ser no formato de itens, tá? Depois você vai acessar a segunda. São 6 aulas. Então, dá tempo bem direitinho para vocês acessarem todas essas aulas aqui e retirarem o essencial delas. São 6 aulas postadas. Hoje é a nossa 7ª aula. Eu não postei ainda a nossa 7ª aula. 7ª e 8ª, eu não postei.
Mas entre essas 6 aulas, são essas que vocês vão apresentar lá no dia, tá bom? Conseguiram? Tá. Daí você depois, você vai fazer com essa disciplina e você vai fazer com as demais disciplinas que vocês têm comigo também. Mas agora, nesse momento, se preocupe com essa, porque nós estamos justamente na aula de informática empresarial. Então, aproveite esse tempo para fazer o seu trabalho no caderno com essa aula. Quem não está aí com o seu celular, você pode sentar com o colega, montar um texto junto já. Se quiserem já montar o texto no grupo de 3 pessoas, tá, para apresentar, também pode ser. O que você acha, Simone? Pode ser em grupo? Acho que talvez rende mais, né? Tá. Então, olha, nós vamos começar, são quase 14 horas. Então, eu vou dar aí esse tempo, 40 minutos, para vocês se organizarem com as 6 aulas. Certo? Eu vou ficar aqui, qualquer coisa vocês podem me chamar. Pessoal, temos 5 minutos ainda, tá? Finalizem o trabalho em casa dessa disciplina. Tentem finalizar em casa e na próxima segunda, nesse horário, nós vamos estar apresentando, os grupos estarão apresentando daí. Tá bom? Depois nós teremos a outra disciplina. Daí a outra disciplina a gente vai ter um pouco de aula e depois vocês vão iniciar o trabalho. Não quer dizer que vocês vão concluir o trabalho em sala. Vão terminar em casa, tá bom? Pessoal, até a próxima aula, tá?